bem? Eu queria conversar hoje com você que está me vendo aí sobre educação. Nenhum país do mundo evoluiu, ou os países ditos desenvolvidos conseguiram chegar a tal nível sem educação. Todo mundo sabe, inclusive os pais analfabetos, inclusive como era o caso do meu pai, que qualquer pessoa só pode melhorar de vida estudando, ou seja, pela educação. Mas o que eu tenho percebido ao longo dos meus 50 anos de vida é que estudar está cada vez mais difícil, embora aparentemente esteja mais fácil. Hoje o governo dá farda, dá livros, caderno e alimentação, transporte. E mesmo assim, o índice de aprovação, o índice de melhoria no sistema educacional é cada vez pior. Por que isso acontece? Eu acho que tem vários fatores, mas eu quero me referir naquele que eu vejo a maior dificuldade, o maior empecilho para que as crianças, principalmente, estudem, que é a ausência dos pais dos lares dessas crianças. Hoje, pai e mãe trabalham para sustentar suas famílias. Mesmo o governo dando tudo aquilo que eu disse, há a necessidade de os pais saírem de casa para o trabalho do dia a dia, para labutarem. Por que tem que sair pai e mãe para trabalhar? Aí é que eu vejo que a coisa se complica mais ainda. Todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem e somos apenas, às vezes, um dente dessa engrenagem, às vezes um dente minúsculo, muito pequeno. As mães, antigamente, era regra, as mães ficarem em casa para cuidar dos filhos. Hoje não. As mães também estão participando do mercado de trabalho. Antes era apenas o pai que saía e era o provedor da família. Hoje a mãe tem que sair de casa no mesmo horário que o pai para ir trabalhar. Mas imaginemos um horário menos rigoroso, em que a mãe e o pai saiam de casa tipo 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, as crianças, numa idade até 8, 9 anos de idade, ainda estão dormindo. Quando esses pais voltam para casa lá pelas 18, 19 horas, essas crianças já estão quase na hora de dormir. Os pais voltam cansados do trabalho, da labuta do dia a dia. E aí? Como auxiliar esses seus filhos, como conversar com os filhos, como tomar a lição, como ajudar na lição, nas tarefas que a criança trouxe para casa. Isso é quase que impossível, resta apenas o domingo. E o domingo é um dia de descanso para todos, inclusive para a criança, e o pai e a mãe se propõem a fazer outras atividades com os filhos. Então, estudar fica muito difícil para o filho de pobre. Essa que é a verdade, e que a verdade seja dita. Mas o que levou as mães a abandonarem o lar para se dedicar ao trabalho? Nós imaginamos que é o próprio sistema, a grande engrenagem que vivemos e que somos parte, que é o sistema capitalista. Hoje ninguém se dar por contente, ninguém é feliz, entre aspas, tendo um iPhone 2 ou 3, nem sei se existiu. Esse aqui é o iPhone 5. A pessoa quer o 5, porque se não tiver o 5, ela não está feliz. Quando lançarem o iPhone 6, 7, 8, sei lá, ela vai querer o top de linha, o último da ponta lá da linha de produção. Assim acontece com o telefone, com a TV. Uma TV de 40 polegadas já não serve mais. A pessoa quer uma de 50. E para isso o orçamento que antes era o orçamento familiar, que antes vinha apenas da renda do pai, já não supre essas necessidades. E são as necessidades mais absurdas que tem. Não é a necessidade de alimentação, das necessidades vitais. É a necessidade do egoísmo, do luxo, do esbanjamento. É para essa necessidade que a mãe teve que sair de casa, acreditamos, para prover. A mãe vai lá para ajudar a pagar a prestação do seu micro-ondas.
Hoje não se esquenta mais uma comida no fogão, tem que ter o micro-ondas, porque se não tiver o micro-ondas que a vizinha tem, a pessoa não vai estar feliz. Então nós acreditamos que todo esse sistema aí que estamos envolvidos e no qual vivemos, é impossível hoje quase que alguém sair dessa máquina de desgraça, chamemos assim. Por isso, por falta de oportunidade, não. É por falta de um acompanhamento, por falta dessa educação, vamos dizer, doméstica, que desde os gregos nós sabemos que a educação não é só aquela dada pelo professor, vem principalmente a dada pelos pais, pelos amigos, pelos vizinhos, pela rua, vamos dizer assim. Mas os pais são os professores hoje principais e os primeiros professores, mas os pais não convivem com os filhos. Hoje os pais entregam os filhos para uma creche, onde a criança fica lá no meio de uma multidão de crianças, sem ter a devida atenção dos professores. Os professores esse para mim vai ser o elo, ou é o elo que poderia resolver esse problema, está centrado na figura do professor. Mas hoje, como exigir do professor atenção para o seu filho, com o que ganha um professor? Você já imaginou quanto ganha um professor para ficar com 30, 40 crianças numa sala de aula durante 4 horas? É uma miséria absoluta que ganha um professor. E esse professor desvalorizado, ele é desmotivado. É claro que você me dirá, mas tem professor que se dedica. Sim, essa é a exceção, mas nós temos que falar pela regra. A regra é que não há motivação para quem é mal remunerado, para aquele que dá o seu trabalho, que presta o seu trabalho e não é bem remunerado. Como é que a pessoa pode exercer bem a sua função se fosse preocupar se o seu filho vai ter o que comer na sua casa? Então, no Brasil, posso falar do Brasil, não sei outras realidades, mas creio que todas são muito parecidas, o professor é hiper desvalorizado. O professor não tem valor algum. Então, eu imagino uma proposta que eu faço, que eu quero fazer e queria que você me ajudasse com ideias e sugestões, é que o professor, o governo federal, o governo estadual e os governos municipais venham a valorizar o professor. Que o professor, já que é impossível fazer com que a mãe fique em casa para cuidar dos seus filhos, que o professor assuma alguma dessas funções que são paternas. E como é que se vai conseguir que o professor assuma essas funções? Valorizando-o. É simplesmente valorizando. Eu creio que um sistema que remunere melhor o professor, que exija do professor ou que dê ao professor a função de coordenador educacional do ser humano, do seu aluno, isso vai melhorar muito a situação da criança. Que o professor, às vezes, entra na sala de aula, dá seus 40 minutos de aula e vai embora, perde qualquer contato com a criança. O ideal seria, ou é, que o mesmo professor acompanhe o aluno durante todo o ensino fundamental. Por quê? Porque esse professor, se ele for o acompanhante do aluno, ele sabe quais as deficiências desse aluno. Se ele é melhor em matemática, se ele é mais fraco em português, e assim sucessivamente. Ele saberá como nivelar essa criança que tenha alguma deficiência em algumas matérias. Quando o professor, quando chega na época que são vários professores, um professor chega na sala, dá seus 45 minutos de aula, vai embora, e não se preocupa com a deficiência do aluno naquela matéria que ele acabou de lecionar, a coisa fica muito difícil para recuperar esse próprio aluno. Então, uma das ideias seria essa, maior envolvimento do professor com o aluno. O professor, como eu disse, hoje com a internet, etc., o professor está cada vez mais um coordenador de estudo. Ele não ensina mais, porque hoje ninguém nunca soube tudo para ser um professor. O professor não é um sabe-tudo, e com a internet isso ficou pior. Hoje, na sala de aula, onde se usa computação, o professor está dando
ministrando uma aula e seguindo uma determinada corrente de pensamento. O aluno no seu computador está vendo outra, e aí questiona o professor. E são várias correntes de pensamento, claro que o professor não domina todas elas. Óbvio que ele vai ter dificuldade. Então, o professor tem que ser, como eu disse, cada vez mais um coordenador de ensino, que ajude o aluno a estudar. Pois bem, agora esse professor, como eu disse, necessita daquela valorização estatal para ele. Como? Melhorando a questão salarial. Mas não só isso, não é só o professor ganhando um bom salário que ele vai melhorar nessa sua nova, segundo a nossa proposta, nessas suas novas tarefas. Não é só isso. O professor tem que ser motivado também, acreditamos, com premiação para ele, para a escola, para os alunos, de modo a tornar a ida à escola algo agradável para o aluno e agradável também para o professor, e que haja entre esses dois elos da corrente uma simbiose, que eles se entendam e que vejam que a parceria entre eles é o que vai melhorar a vida de ambos. Essa é uma proposta que precisa, nós sabemos como desenvolver, obviamente, mas que precisa inicialmente ser discutida. O professor tendo essa proximidade com o aluno, nós acreditamos que com isso vai suprir aquela ausência paterna tão necessária, mas que infelizmente parece que o mundo avança cada vez mais para uma separação total. Hoje pais e filhos se falam mais pelo celular do que pessoalmente. Então o professor está aí, eu creio que nós já temos professores suficientes, temos só que melhor capacitá-los e melhor remunerá-los para essa tarefa que ele pode realizar pelo Brasil e por todos nós. Por enquanto é isso. Muito obrigado.